Vamos a Brasília, porque a mais nova crítica da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não ficou sem resposta. Depois da petista afirmar que a aprovação do projeto de lei que obriga o pagamento de emendas contraria o discurso do senador sobre equilíbrio fiscal, Pacheco foi às redes sociais para dizer que Gleisi é a criadora das chamadas emendas em PIX, mecanismo que permite transferências de recursos da União direto para estados e municípios. Pacheco, então, escreveu, abre aspas, não sou autor nem relator do projeto referido pela deputada, que deve ser discutido na comissão própria. Reitero meu compromisso com a responsabilidade fiscal e o equilíbrio das contas públicas, o que passa, inclusive, pela limitação do fundo eleitoral e o aperfeiçoamento das emendas PIX criadas pela deputada. Fecha aspas. Bom, Silvio, só nesse ano o governo Lula já enviou, então, para os seus redutos políticos quase 26 bilhões de reais, sendo que aproximadamente 7 bilhões de reais foram destinados por meio das emendas PIX, por mais de 500 parlamentares. Explica para a gente, para quem está nos acompanhando, como é que funciona rapidamente essas emendas PIX criadas aí pela deputada Gleisi Hoffmann, segundo o Rodrigo Pacheco. A emenda PIX é porque ela chega rapidamente lá na ponta, né? Ela já cai direto na mão do prefeito e evidentemente que há uma falta de transparência no curso desse dinheiro do orçamento da União. É muito fácil de entender, é como o PIX mesmo, é direto. E é claro também, isso torna a fiscalização por parte do Tribunal de Contas muito mais difícil. É uma das modalidades que veio na esteira do orçamento secreto, como era chamado, mas depois que o governo é do PT, não se trata mais de orçamento secreto, né? Agora é emenda de relator. Pois bem, olha, tem um pano de fundo nessa briga entre a Gleisi e o presidente do Congresso Nacional, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que vai muito além da discussão sobre emenda orçamentária, até porque o dinheiro do governo para liberar emenda já acabou. Aquilo que foi prometido, comprometido, empenhado no jargão orçamentário do Legislativo, será pago. Inclusive, boa parte precisa ser paga agora, ou no começo do ano que vem, até abril, porque depois o orçamento fica engessado por conta de regras eleitorais, já que é ano de eleição municipal no Brasil. Mas o pano de fundo que eu dizia é porque a Gleisi parece estar aí a serviço de alguém, ou não. Está muito incomodada com a postura do Rodrigo Pacheco desde que ele começou a manifestar alguma insatisfação com o avanço do Supremo Tribunal Federal contra o Congresso Nacional, desde que algumas medidas contra o ativismo político, o ativismo do STF no Congresso passou a ser um dos temas em discussão. Nós acompanhamos o avanço do marco temporal, por exemplo, paralelamente à decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. Há uma PEC relacionada ao porte de drogas que está avançando, uma emenda à Constituição. E também dois projetos, um falamos ontem aqui, que limita a atuação de ministros do Supremo Tribunal Federal, seja aquele que passou a jato na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, relatoria do senador Espiridião Amin, sobre decisões monocráticas e pedido de vista de ministros do Supremo, seja outra proposta que visa reduzir um pouco o tempo de permanência dos ministros na corte, já que, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes, o atual decano, entrou no último ano do governo Fernando Henrique Cardoso e ficará até 2030. Então, a Gleisi ela tem atuado como uma espécie de defensora do Supremo Tribunal Federal contra qualquer tipo de ação do Senado, e como o presidente Rodrigo Pacheco tem encampado algumas desses projetos, dessas propostas, inclusive fez uma fala um pouco dura diante do ministro Gilmar Mendes, num desses eventos no exterior recentemente, a Gleisi apareceu. A serviço de quem? Não sabemos. Será que é por iniciativa própria? Não sei também. Mas é de se estranhar essa reação da Gleisi contra a figura do presidente do Congresso,